crianças! O tema da nossa aula de hoje de matemática é números até 10. Vocês convivem com esses números diariamente, mas será que vocês já se perguntaram sobre a origem desses números? Como eles surgiram? Como foram as primeiras formas de contagem? Como os números foram criados? Como surgiram os números? Será que vocês já pararam e já fizeram essa pergunta? Pois muito bem. O homem primitivo, há muito tempo atrás, ele não tinha necessidade de fazer contagem, porque ele coletava alimentos, ou seja, os frutos, e caçava na natureza. Então, tudo que ele precisava, ele retirava da natureza, e somente o suficiente para a sua sobrevivência. Mas aí, o tempo foi passando, o homem foi evoluindo e sentiu a necessidade de começar a plantar e produzir alimentos, de criar animais em grandes quantidades. E aí ele precisou adquirir o conhecimento do tempo. Então, naquele tempo, o homem se orientava para fazer o seu plantio através dos astros, da lua e do sol. O sol era dia, a lua era noite. Então, ele se orientava por esses astros. Daí, eles também precisaram conhecer as estações do ano, e o inverno, a primavera, o verão, o outono, para que eles pudessem saber qual era o tempo que eles iriam plantar, qual era o tempo que eles iriam colher, qual era o tempo que eles teriam que preparar a terra para um novo plantio, enfim. Então aí surgiu a primeira forma de contagem, que foi o calendário, porque lá no calendário onde a gente encontra os dias da semana, os meses do ano, as estações do ano, enfim. E aí o tempo foi passando, o homem continuou evoluindo, começou a criar mais animais, e aí ele sentiu necessidade de encontrar um sistema que ele pudesse utilizar para contar esses animais, para saber quantos tinham, se tinham aumentado, se tinham diminuído. Então aí eles começaram a contar usando pedrinhas. Cada pedrinha representava um animal. Eles não usavam só pedrinhas, usavam nós em cordas, usavam pedaços de ossos de animais. Mas aí o tempo passou. E com o passar do tempo, o homem também foi evoluindo, foi querendo se modernizar. E aí ele começou a utilizar para contar símbolos, gestos, palavras, desenhos, até chegar nos nossos números, que nós chamamos os números naturais. E também, junto com os números, surgiram novas formas de contagem, A gente pode utilizar os dedos da nossa mão para fazer a contagem. Nós temos aí 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E esses números, eles existem até hoje, E eles estão presentes em nosso dia a dia em diversas situações, como a gente pode perceber. Por exemplo, os números estão presentes lá na minha idade, Quando eu faço meu aniversário, eu coloco aquela velinha com o número da minha idade. No número do meu calçado, eu preciso saber qual é o número do calçado que eu uso para que eu não compre errado. O número da minha roupa. Preciso também saber os números estão presentes lá na minha conta de água, no meu número de telefone, no número da minha casa. Também estão presentes na minha medida, quando eu preciso medir a minha altura, no meu peso, quando eu preciso saber quanto eu estou pesando. Também eles estão presentes, se eu vou participar de uma competição, eles estão presentes para mim saber qual foi a posição, o lugar que eu ocupei naquela posição, se foi o primeiro lugar, o segundo lugar, o terceiro lugar. Esses que estão presentes também nos jogos, nas Olimpíadas, a gente costuma ver bastante os pódios lá, quando os atletas, eles terminam a competição, que vão saber quem ficou em primeiro lugar, em segundo, em terceiro lugar. E esses números, eles
expressam alguma coisa. Esses números não existem só por existir, cada um deles tem um significado, uma importância. Então, a velhinha, aquela velhinha com o número lá no meu bolo, o que é que ele representa? Ele representa quantos anos eu tenho, então ele vai simbolizar, ele vai expressar quantidade. Na minha, aquela barrinha, aquele monte de número na minha conta de água, o que eles significam? Significam um código, e é através desse código que a operadora de água, que fornece água na minha casa, ele vai saber que eu paguei aquela conta daquele determinado mês. Então, quando eu vou saber a minha altura, eu estou fazendo uma medida. Então, quando eu vou participar de uma competição e subo lá naquele pódio para saber qual foi a posição, o lugar, eles indicam ordem, ou seja, posição, o lugar que eu ocupei naquela determinada competição. E aí, crianças, vocês gostaram da história dos números? Entenderam que os números eles são importantes, eles são fundamentais na nossa vida? Então, espero que vocês tenham gostado, que façam uma boa reflexão, que os números estão presentes no nosso dia a dia e que são muito importantes. Beijos da tia Ivani e até a nossa próxima aula.